Nessa edição, vamos tratar também da operação atribuída a Israel de fazer explodir pagers usados por integrantes do grupo Hezbollah no Líbano e na Síria. Vamos, antes da apresentação, de começar a nossa conversa, a apresentação dos participantes agora da roda, começando por Zeina Latif, consultora econômica e sócia-diretora da Gibraltar Consulting. Zeina, obrigado pela disposição de participar e boa noite, Zeina. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Daniel Hittner, boa noite em Brasília. Thaís Herédia, querida, aqui à direita na bancada em São Paulo. Caio, aqui à minha esquerda em São Paulo. O governo federal anunciou hoje a liberação de 514 milhões de reais para combater incêndios fora do limite de gastos. Nesta terça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o Brasil tem 60% do território pronto para queimadas. A reportagem é de Pedro Teixeira. Para a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, as queimadas são, em boa parte, ações criminosas, motivadas por questões ideológicas. A aliança criminosa entre ideologias políticas que querem negar a questão da mudança do clima, o crime que está sendo cometido de forma contumaz em várias regiões do país. Alianças que, segundo Marina, submetem o país ao que chamou de terrorismo climático. O presidente Lula reforçou a desconfiança sobre o envolvimento de opositores do governo. Mas algo me cheira de oportunismo também, sabe, de alguns setores tentando criar confusão nesse país. É importante não deixar de dizer para vocês que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra "vamos botar fogo no Brasil" ou "o Brasil vai pegar fogo". O discurso de Lula foi durante uma reunião para a apresentação de um pacote de medidas que pretendem endurecer as leis ambientais. Entre elas, tornar hediondo o crime de incêndio em lavoura, pastagem, mata ou floresta e aumentar a pena para poluição ambiental. As mudanças na lei dependem de aprovação do Congresso Nacional. Por isso, a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. No encontro também estava presente o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. E desde o agravamento da seca e das queimadas, o STF tem tido papel decisivo nas ações do governo. Foi o ministro Flávio Dino quem autorizou deixar os valores investidos contra as queimadas na Amazônia e Pantanal fora da meta fiscal, sem a necessidade de aprovação pelo Congresso Federal, como foi feito em tragédias recentes no sul do país e na pandemia da Covid-19. A decisão do ministro abriu caminho para a edição de uma medida provisória, anunciada nesta terça pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, de 514 milhões de reais para combater os incêndios, e levou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, a pedir a Flávio Dino que também deixe fora do limite de gastos os recursos que vierem a ser liberados para o combate ao fogo no Cerrado. As ações acontecem a poucos dias do discurso de abertura de Lula na Assembleia Geral da ONU. O presidente, eleito sob a causa ambiental, quer viajar a Nova York com medidas prontas como resposta ao número recorde de queimadas deste ano. Zeina, há dois aspectos aí a gente abordar na nossa conversa. Um tem a ver especificamente com a maneira como o governo se preparou ou não se preparou para enfrentar o período de seca, as mudanças climáticas e o que a gente registra hoje com enorme tristeza que está acontecendo na Amazônia, no Cerrado e também no Pantanal. Outra é o Supremo assumir o papel de determinar o que cabe e o que não cabe no arcabouço fiscal. Essa, digamos, participação do Supremo, ela ocupa funções que deveriam ser do Ministério da Fazenda, do Executivo, dirigindo-se ao Congresso? Olha, eu acho que a minha interpretação em relação a essa reação do Supremo, tanto na cobrança de resultados como agora nessa determinação, para mim revela um governo fraco, né? Se a intenção era ajudar o governo, acho que no final passa uma mensagem de um governo que não consegue dar respostas e que não consegue fazer a devida negociação no Congresso
para saber qual o tratamento dado a esses recursos. Então, avançou-se aqui numa prerrogativa do Congresso, e ainda que tenha essa MP, foi um recado ali, na minha opinião, que não deveria vir do Supremo. Mas, enfim, acho que, no final, pensando na imagem do governo, eu vejo como algo contraproducente e que, óbvio, agrava esse quadro que a gente tem de conflito entre poderes, né? Eu acho que não consigo ver nenhum aspecto positivo dessa decisão do Supremo. Vamos ficar primeiro nessa questão da relação entre os poderes, Daniel. Há outros aspectos, inclusive, que eu queria voltar à Zeina, quando a gente vê de que maneira o governo sistematicamente busca formas de fugir às suas, digamos, restrições orçamentárias através de exceções, como no caso agora, por exemplo, das queimadas. No caso da relação entre os poderes, o governo executivo, o poder executivo, perdoem, deixa eu me corrigir, o poder executivo não parecia nem um pouco constrangido com o que fez o judiciário. Essa prática já se tornou habitual. E aí o que a gente tem que chamar atenção é para não olharmos a foto, o retrato ali dessa decisão do Supremo de deixar fora da meta fiscal o crédito extraordinário para combater queimadas na Amazônia, no Pantanal, e agora o pedido da PGR de que se também deixe de lado o dinheiro para combate às queimadas no Cerrado. A gente tem que olhar o filme. E aí, quando a gente olha o filme, a coisa se estende para muito além de uma atividade até nobre, que é o combate às queimadas. Aí eu trago aqui, William, o que é esse filme, o que a gente pode analisar como atalhos fiscais, que é como eu tenho chamado, ou seja, medidas que acabam sendo deixadas fora da meta por algum motivo. E olha só a quantidade que tem desde o ano passado. Você tem, com o aval do Supremo, todos os gastos com precatórios. Em 2025 vão ser, por exemplo, 70 bilhões de reais no orçamento já previsto e enviado ao Congresso. Você tem o programa de o pé de meia, aquela remuneração para estudantes do ensino médio, os gastos para a reconstrução do Rio Grande do Sul, o dinheiro das queimadas, aquele dinheiro esquecido, entre aspas, pelos depositantes e que agora vão compensar a desoneração da folha. São mais de 930 mil pessoas que têm mais de R$1.000 esquecidos em contas bancárias, que agora esse dinheiro vai ser apropriado. E deixei ali no meio o gás para todos, porque o que é isso? É o dinheiro que as petroleiras pagam para o fundo social e que esse dinheiro, então, vai para subsidiar o Vale Gás. Isso está sendo substituído para um sistema agora fora do orçamento. As petroleiras vão pagar diretamente à Caixa Econômica Federal, que distribuirá os recursos para as distribuidoras de gás. Ou seja, uma operação toda fora do orçamento, não impacto fiscal, mas no final das contas é gasto do governo ou receita que não está entrando e que faz aumentar a dívida pública em relação ao PIB, joga contra a sustentabilidade fiscal. Bom, perfeito. A nossa conversa pegou uma outra vertente. É essa agora da questão de como poder gastar sem poder gastar. Eu volto depois à questão da relação entre os poderes, porque o Daniel usou a expressão atalhos fiscais, Thaís. Me consta que eu sou seu leitor, que você prefere contabilidade criativa. Isso aí tem um significado pesado. Tem um significado pesado porque volta lá na época que Guido Mantega era ministro da Fazenda, Arno Agustin era secretário do Tesouro Nacional, né? De onde as pedaladas surgiram, de onde dinheiro que não tinha entrado da Petrobras ainda fazia parte do orçamento. Quer dizer, todas as regras que foram aprovadas de enrijecer ou fechar as brechas para a contabilidade criativa, depois do que aconteceu até 2014, de alguma forma elas estão acontecendo, mas assim, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro de Minas e Energia. Então, não é o ministro da Fazenda, o secretário da Receita, o secretário do Tesouro Nacional, não são só eles
da equipe econômica que estão abrindo espaços no orçamento federal, né? Os outros ministros também estão tomando conta da execução da política fiscal do Brasil. E é isso que vai consumindo, William, a credibilidade da condução dessa gestão. E o ministro Fernando Haddad fica bravo, dizendo que, olha, eu estou entregando a meta fiscal. Está entregando a meta fiscal, mas a que custo, né? Quer mudar a contabilidade para botar dinheiro esquecido nas contas para entregar a meta fiscal. Quer manter expectativa para a CARF de bilhões, sendo que não arrecadou nada. Quer dizer, tem uma série de medidas que os economistas apontam que mostra como essas brechas voltaram a surgir, e essa brecha que é a contabilidade criativa. Caio, a gente está dando uma zigue-zagueada entre política e economia. Eu vou segurar você um pouquinho aqui, paciente do meu lado, porque, evidentemente, do jeito que o Daniel e a Thaís colocaram agora, a bola vem para a Zena. Zena, nós estamos diante de contabilidade criativa? Olha, qualquer que seja o nome, o fato é que só ajuda a corroer ainda mais a credibilidade fiscal do governo. Então, acho que fica aí essa tentativa de fechar as contas, que, óbvio, a razão é evitar todos os gatilhos de não cumprir a regra do arcabouço, passar uma imagem de normalidade na gestão da política fiscal, mas o fato é que não pega mais. Quando a gente vê o comportamento das expectativas dos agentes econômicos, quando a gente pega, né, a projeção de Selic, de juros, de inflação, quando a gente olha o comportamento dos preços de ativos cada vez mais com uma rigidez, então mostra assim que esse quadro de deterioração da confiança está aí. Então, mesmo que venha cumprir a regra, a meta fiscal, a forma importa. Né? Então, eu acho que vai sair muito caro, já está saindo muito caro. A gente está aqui nessa discussão de Banco Central ter que subir juros, de juros de mercado elevados. Então, esse faz de conta de arrumar as contas públicas não está dando certo. O fato é esse, a credibilidade do governo está muito comprometida. E esse ponto que foi levantado pela Thaís, que a gente vê a coisa escapando das mãos do governo, do ministro da Fazenda, a gente já assistiu isso em governo anterior, quando o ministro vai ficando fraco. Quer dizer, o quadro só vai piorar, alguma arrumação vai ter que ter. Aí até gostaria de saber, vou aproveitar e fazer aqui uma pergunta, quer dizer, às vezes eu fico com a sensação que passada a eleição, talvez tenha algum freio de arrumação, mas porque hoje, continuar nessa trajetória é um cenário bem complicado. A Zena nos devolveu a esfera da política. Ela devolveu, chamou você para a conversa. Sim. Certíssimo, Zena, obrigado. A gente só refazendo o caminho que a gente fez aqui, que senão o pessoal que nos acompanha fala, peraí, vocês começaram falando de medida provisória para queimada, pularam para questões de responsabilidade fiscal, trataram do equilíbrio entre os poderes, como é que o judiciário ajudou o executivo, se referiram aos ministros que deveriam ter a iniciativa nessas questões, caíram de novo nas perspectivas dos agentes econômicos e agora voltamos para a política. A pergunta que a Zena deixou no ar para os repórteres de política é a seguinte: isso aí sugere um freio de arrumação depois das eleições municipais? Sugere um freio de... Bom, a resposta é não. E sugere um freio de arrumação depois das eleições presidenciais de 26. Porque tudo que o governo... Se ganhar. Caio, a gente está olhando semana que vem, cara. Sim, não, mas vamos lá, William. O que está acontecendo? Quando a gente olha o quadro que o Daniel coloca, das medidas dos atalhos fiscais, tem 3 ali, que pelo menos eu tomei nota, 2 que atingiram diretamente a popularidade do presidente. Né, Rio Grande do Sul e agora as queimadas. Né? Saiu uma pesquisa IPEC no sábado mostrando que a avaliação na área ambiental do governo Lula de abril para setembro caiu negativamente 11 pontos. Era de 33, foi para 44. Então o governo começa a pegar dinheiro para pôr numa área para conter o dano à imagem política e o dano, sim, claro, ambiental. Daí tem mais 2 medidas ali, que é o programa do gás, que é um programa que também faz uma super contabilidade, vem dinheiro pela caixa, enfim, vem tudo por fora, para dar um benefício que hoje é de 5 milhões de brasileiros para 20 milhões de brasileiros em 2026. E tem o programa Pé de Meia, que é o principal programa educacional, também tem uma escala muito grande. Ou seja, eu estou falando tudo isso
Porque a tendência não é de freio de arrumação no curto, no médio ou no longo prazo. Se tiver um freio de arrumação, se esse projeto político for vencedor em 26, talvez em 27. Porque o governo está cada vez mais caminhando para as eleições, não as de 24, mas para as eleições de 2026, que é uma eleição difícil. Os dados, os indicadores, eu sempre coloco isso aqui, um crescimento a 2,5%, 3%, uma inflação a 4%, 4,5%, um nível de desemprego baixo, dá condições para esse projeto político do Partido dos Trabalhadores ser reeleito em 26. Mas isso aqui que a gente viu, os atalhos fiscais, a tendência é de crescimento. Porque conforme vai chegando a eleição de 26, uma manobra fiscal para ter mais gente ganhando auxílio gás, daqui a pouco vai ter um programa numa área social para dar escala. Vai ser tudo feito, expansionismo fiscal, atalhos fiscais, contabilidade criativa, para cada vez mais facilitar a condição de chegada desse projeto político em 2026. Daniel, e o governo só consegue isso ajudado pelo judiciário? Pois é, e o governo faz uma dobradinha com o judiciário, como já fez algumas vezes, e volta a fazer agora. E veja que o governo não teria nenhuma dificuldade por parte do Congresso se enviasse um pedido para que esses gastos com queimadas fossem excluídos da meta fiscal. Isso não seria um problema para o Congresso politicamente, até porque está todo mundo no país querendo o fim das queimadas. O problema é a gente olhar agora esse caso e, mesmo que seja uma ação justa, legítima, autorizada pelo Supremo, a gente se perguntar onde isso vai parar, né? Porque existem casos ali que estão em conciliação pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o impasse relacionado à privatização da Eletrobras e a representação que tem a União na Eletrobras privatizada. Então, quer dizer, algum ministro do Supremo pode decidir que a melhor forma de conciliar, eventualmente, é a União injetar de novo algum capital na Eletrobras. E aí precisa esse gasto ficar fora da meta fiscal, por exemplo, né? Isso insinua uma cumplicidade com o Supremo, que se verificou no caso dos precatórios, se verificou no caso da desoneração, que é muito ruim. Agora, se você me permite só complementar essa questão do Caio, acho que para além de uma questão puramente eleitoreira, de não querer arrumar as contas em 2026, tem uma racional do PT, e aí eu estou falando de Gleisi Hoffmann, de Aloysio Mercadante, de boa parte da ala política ali no Palácio do Planalto, que é imaginar o seguinte: gasto é vida. Eu preciso gastar mais, porque sem gastar mais, eu não vou ter PIB crescendo 3%, 4%. Fazer o ajuste significa PIB crescendo 1% ou 2% menos, esse PIBinho. Então, por essa premissa, a gente não pode esperar nenhum ajuste nem até 2026, nem pós-2026, porque ajuste na cabeça do PT, dessa parte do PT, é abortar um crescimento mais forte. William, eu tenho percebido uma compreensão maior de economistas e agentes, gestores do mercado como um todo, do setor financeiro, da importância da coisa da popularidade. O Caio bate nessa tecla já há bastante tempo, né? Mas havia um pêndulo maior para a convicção do presidente Lula, a convicção nele do gasto é vida, a convicção dele de entender que esse é um mecanismo que ele quer adotar no governo. Em algum momento viu-se ali algumas vitórias do Fernando Haddad na concepção do arcabouço e na tentativa de blindar a sua política fiscal nos últimos meses, mas, de alguma forma, essa noção de que a popularidade é que está liderando a tomada de decisão é que desanima, porque pela popularidade tudo vai valer. E no tudo vai valer, vai ficando mais caro para arrumar, como a Zena disse há pouco, amanhã o Banco Central sobe os juros. Assim, eu sempre coloco, né? O PT esse século nós tivemos 6 eleições presidenciais no Brasil. O PT ganhou 5. Uma era oposição, né? A de 2002, ou seja, ganhou 4. Então eles têm uma fórmula eleitoralmente vitoriosa, né? Perdeu só a de 18 e a de 2002. Assim, e a fórmula é essa. Então, se eles pegam os grandes economistas, né, os analistas, e falam, poxa, esse caminho está errado, esse caminho vai quebrar como quebrou, né? Nós quebramos aí 14, 15 e 16. Mas se ele pega o conjunto da obra, fala, poxa, ganhei 4 eleições assim. Por que eu vou ouvir quem está me falando para fazer o contrário?
Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar, vou passar para a Zena. Zena, para não interromper teu raciocínio, a gente retoma depois da pausa com você abordando o seguinte aspecto. É possível pensar a manutenção disso que o governo vem fazendo, sobretudo do ponto de vista do tratamento das contas públicas, sem o STF? A gente vai para o intervalo, daqui um instantinho estamos de volta, pessoal. Até já.